E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. As propriedades operatórias são ferramentas muito importantes para o estudo dos logaritmos. A gente usa elas em várias situações. Vamos começar a estudar como que elas vão se comportar. Eu quero entender como que funciona um logaritmo de um produto. Tá? Tem o logaritmo de um b vezes c numa base a. Para eu entender como que isso vai acontecer, eu vou começar definindo o logaritmo do b e o logaritmo do c separadamente. Então eu vou dizer que o logaritmo do b na base a é igual a x. E disso aqui decorre que b é igual a elevado a x. Por quê? Porque eu peguei esse logaritmo de b na base a e apliquei a definição, passei lá elevado lá. Eu vou pegar também aquele logaritmo do c na base a, e vou dizer que ele vale algum valor y. E disso aqui decorre pela definição de logaritmo que c é igual a elevado a y. Então, a partir desses, eu quero entender como funciona o logaritmo de b vezes c. Então, naturalmente, eu vou pensar nesse logaritmo do produto. O logaritmo da b vezes c tem uma base a. E eu vou dizer que esse logaritmo que eu quero conhecer é w. Ora, pela definição de logaritmo, a elevado a w é igual a b vezes c. O que acontece? O b eu sei que é igual a elevado a x. Então, eu vou substituir esse b por a elevado a x. O c eu sei que é a elevado a y. Então, eu vou substituir o c por a elevado a y. Nesse lado da igualdade, a gente tem uma coisa que a gente conhece bem, que é uma multiplicação de potências de bases iguais. Eu vou manter a base e somar os expoentes. A partir daqui, a gente pode, naturalmente, cortar as bases. A gente chega naquela situação exponencial que a gente viu bastante. Então, aqui a gente fica simplesmente com w igual a x mais y. Só que w, x e y são letras que eu usei para representar logaritmos. Quem é o w mesmo? E aqui a gente vai chegar na nossa conclusão. Portanto, w é o logaritmo do produto. Logaritmo de b vezes c na base a. O x é como eu chamei o logaritmo do b na base a. Logaritmo do b na base a, mais c aqui, o y, que é como eu chamei o logaritmo do c na base a. Logaritmo de c na base a. Isso aqui, essa conclusão, é a primeira propriedade operatória que a gente tem para o logaritmo. Percebe? O logaritmo do produto a gente abre como a soma dos logaritmos. Se eu tenho o logaritmo de b vezes c numa base a, eu posso abrir no logaritmo de b nessa base a, mais o logaritmo do c na base a. Isso pode contrariar o que a gente imagina inicialmente, mas quando a gente pensa sobre isso com um pouco mais de profundidade, vamos lembrar, um logaritmo é um expoente. E quando a gente tem multiplicação de potências, o que a gente faz com os expoentes? A gente soma eles, certo? Então, se na multiplicação de potência a gente mantém a base soma o expoente, é exatamente por isso, inclusive a gente viu que era por isso, né? Que na multiplicação aqui dos logaritmandos, a gente soma os logaritmos. E eu não tive espaço para colocar ali mais um exemplo, mas eu quero que você entenda que essa propriedade serve no sentido contrário também. Tá? Eu posso pegar uma soma de logaritmos com bases iguais e juntar num logaritmo só, multiplicando os logaritmandos. Vamos para os exemplos. E aqui eu estou dando duas aproximações para logaritmos irracionais. Estou pegando o logaritmo decimal do 2 como 0,3 e o logaritmo decimal do 3 como 0,48. Como é que eu faço para calcular o logaritmo do 6? Ora, o 6 é 2 vezes 3. Portanto, para calcular o logaritmo do 6, eu posso abrir esse logaritmo em 2, já que eu tenho uma multiplicação no logaritmando. Vou ter logaritmo do 2 mais o logaritmo do 3. Ora, esses dois valores eu conheço. O logaritmo do 2 é 0,3 e o logaritmo do 3 é 0,48. E a soma desses dois é 0,78. Temos então uma aproximação com duas casas decimais para o logaritmo do 6. Ele é aproximadamente igual a 0,78. Logaritmo do 9. Ora, o 9 eu posso abrir como 3 vezes 3, não é? Então, para eu calcular o logaritmo do 9, eu vou separar isso aqui em dois logaritmos. Logaritmo de 3 mais logaritmo de 3, que é, portanto, 0,48 mais 0,48. Conclusão, logaritmo decimal do 9 é igual a 0,96.
O que eu quero que a gente pense com esse exemplo? Tem um logaritmo aqui perto que a gente conhece. Afinal de contas, se a gente sabe que, vou usar esse cantinho aqui, ó, logaritmo do 10 é igual a 1, certo? Porque isso aqui é um logaritmo decimal. Então, como o 9 ele está muito próximo do 10, esse logaritmo tem que estar muito próximo do 1. A gente pode, inclusive, usar esses logaritmos cujo valor nós conhecemos para ter estimativas do resultado e reconhecer quando a gente possivelmente errar uma conta ou outra. Logaritmo do 20. Ave Maria, se a gente fizer a decomposição do 20 em fatores primos, é 2 vezes 2 vezes 5. O logaritmo do 2 é dado, mas o do 5 não. A gente tem que lembrar que, além dos valores que são dados, a gente também conhece o logaritmo da base. A base aqui é 10, certo? Então, eu também sei o logaritmo do 10. O 20 eu vou abrir em 10 vezes 2. Ora, eu posso separar isso em logaritmo de 10. Como aqui é uma multiplicação, eu abro com mais logaritmo do 2. Ora, logaritmo do 10, a base é 10, esse logaritmo é 1. É propriedade, né? Mais o logaritmo do 2, que é dado como 0,3, isso é igual a 1,3. Tá? Essa aí era a primeira propriedade operatória de logaritmo. Agora eu vou apagar o quadro e ir para a segunda. Segunda propriedade operatória, então. É natural a gente pensar que se na multiplicação no logaritmando a gente abre como a soma, então na divisão a gente vai abrir como a subtração. Mas isso é uma intuição que a gente tem, mas a gente precisa demonstrar isso, certo? Então, de novo, eu vou pensar aqui num b dividido por c, eu vou começar definindo cada logaritmo individualmente. Então eu vou pensar que o logaritmo de b na base a é igual a x, e disso decorre, se eu aplicar a definição e passar esse a elevado a x, que b é igual a elevado a x. Vou definir o logaritmo do b. Desculpa, vou definir o logaritmo do c. O logaritmo de c na base a eu vou chamar de y. Y é o logaritmo de c na base a, e disso decorre que c é igual a elevado a y. Defini cada logaritmo individualmente, e como eles se relacionam com a base, agora eu vou olhar para o logaritmo da divisão, para o logaritmo do quociente. Vou pegar logaritmo de b dividido por c na base a e chamar isso de w. Eu vou pegar essa base e passar elevado a w pela definição de logaritmo. A elevado a w é igual a b dividido por c. Novamente, o b eu posso escrever como a elevado a x, afinal de contas b é igual a a elevado a x. Eu já vou fazer isso aqui na próxima linha, ó. O b é a elevado a x, ou melhor, na mesma linha, né? E o c é a elevado a y. O que a gente faz com divisão de potência de base igual? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Ora, essas bases aqui não estão mais influenciando no problema, já que elas estão iguais, basta fazer os expoentes ficarem iguais. Portanto, w é igual a x menos y. Conclusão. Como w era o logaritmo do quociente, logaritmo de b dividido por c na base a, então esse logaritmo é igual ao x, que era o logaritmo do b, menos o y, que era o logaritmo do c. Aqui a gente tem a segunda propriedade operatória dos logaritmos. A divisão, aqui no logaritmando, a gente abre como a subtração, sempre observando a ordem. É o primeiro menos o segundo, o de cima menos o de baixo. A gente não pode inverter a ordem aqui. Exemplos. Letra A. Logaritmo de 0,5 na base 10, a partir dos mesmos logaritmos de antes. Ora, o 0,5 eu posso escrever como 1/2. Logaritmo de 1/2 eu posso separar como logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. O de cima menos o de baixo. Ora, logaritmo de 1 sabemos que é 0. Logaritmo de 2 é dado como 0,3. Isso aqui é 0,3 negativo. Portanto, o logaritmo de 5 décimos é 3 décimos negativo. Logaritmo de 3/2. Bom, aqui ele já está dado de maneira explícita. Como é o 3 dividido por 2, a gente abre isso como a subtração. A divisão, aqui a gente abre como subtração. Logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Ora, logaritmo de 3 é dado 0,48, logaritmo de 2 é dado
0,3, logo o logaritmo de 3 meios é 0,18. Logaritmo de 5. Opa, como é que a gente vai pensar o logaritmo de 5? Eu não posso pensar no 5 como 2 mais 3. Por quê? Porque eu não tenho propriedade para adição aqui dentro do logaritmando. A gente tem propriedade para multiplicação e para divisão. Então eu não posso pensar em 2 mais 3 e ver o que dá. Eu tenho que pensar esse 5 em termos de multiplicação ou divisão. Eu posso escrever o 5 como 10 dividido por 2. Lembra, a gente não conhece só os que são dados, a gente também conhece a base. Então a gente não sabe só o logaritmo do 2 e do 3, a gente também sabe do 10. Então a gente não tem que montar o 5 só a partir do 2 e do 3, a gente pode usar o 10 também. Ora, logaritmo de 10 meios, a gente pode separar em 2, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 10 é 1, porque é 10 na base 10. E logaritmo de 2 é 0,3, porque é dado. Portanto, logaritmo de 5 é 0,7. Quero aproveitar para ressaltar uma coisa, esses valores são somente aproximações para duas casas decimais. Esses logaritmos são decimais infinitos não periódicos. Tá? O 3 eu aproximei para 0,48, é 0,477. O logaritmo do 2 eu aproximei para 0,3, é 0,3010. Tá? Então esses valores não são exatos, são somente aproximações. Agora, eu vou dar um espaço aqui, vou apagar o quadro para a gente ir para a terceira propriedade. E o que vai acontecer se eu tiver uma potência no logaritmando? Bom, se a gente pensar que as propriedades de logaritmo lembram muito a propriedade de potência, então potência de potência é multiplicação de expoente, né? Bom, vamos analisar bem direitinho o que vai acontecer. Aqui eu vou pensar somente num logaritmo, então eu vou dizer que se eu tiver o logaritmo de b na base a, isso aqui é um x, e isso implica naturalmente que b é igual a a elevado a x. Novamente, pela definição de logaritmo, né? A definição de logaritmo é essa. Então, eu quero saber o que vai acontecer quando eu tiver o logaritmo de b elevado num expoente n na base a. Então, eu vou chamar isso aqui de w, que é o que eu quero saber. Pela definição, a elevado a w é igual a b elevado a n. Fica só aquilo ali do outro lado da igualdade. De novo, o b eu vou substituir por a elevado a x. A elevado a w é igual a na x elevado a n. E, novamente, por propriedade de potência, eu vou manter base e multiplicar expoente. A elevado a w é a elevado a, vou escrever n vezes x. Para já deixar isso na forma que eu quero para a conclusão. Posso cortar isso aqui. Então, eu fico com w igual a n vezes x. Logo, w, que era esse logaritmo, logaritmo de b elevado a n na base a, eu posso escrever como n vezes o x, que era o logaritmo de b na base a. Isso aqui é interessante pra caramba. O que aconteceu com esse n? Ele, entre aspas, saiu do logaritmo multiplicando. Então, quando eu pego isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou até apagar aqui, ó. Logaritmo de b na n na base a, eu posso pegar esse expoente e tirar ele multiplicando. N vezes o logaritmo de b na base a. Vamos para os exemplos. Primeiro, logaritmo de 1024. O 1024 é 2 na décima. Então, eu poderia abrir isso. Veja bem, aqui eu tenho o logaritmo de 2 na décima. E 2 na décima, a gente sabe, nada mais é do que 2 vezes 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 2. Certo? Então, como eu tenho todos esses 10 fatores se multiplicando, eu poderia fazer isso como logaritmo de 2, mais 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 logaritmo de 2. Dá. E, inclusive, isso é outra forma de demonstrar a mesma propriedade. Tá? Agora, como eu já sei que isso é uma potência, eu posso simplesmente pegar esse expoente 10 e tirar ele aqui multiplicando. Olha, isso é 10 vezes o logaritmo de 2. É muito mais simples. Portanto, 10 vezes 0,3, conclusão, logaritmo de 1024 é 3. Observação, a gente sabe que isso aqui é aproximado. A gente sabe que, como valores exatos, o logaritmo de 1000 é igual a 3. Mas como 1024 é um valor muito próximo do 1000, a aproximação acaba dando 3, certo? Como eu disse, esse logaritmo tem mais casas decimais, então se a gente usasse mais casas, esse valor ia dar um pouco mais que 3. Tá? Logaritmo da raiz quadrada de 3. Essa propriedade da potência vale também para a raiz, e é por isso que eu não vou fazer outra propriedade para a raiz.
Tá? Dependendo do lugar que você for pesquisar, você encontra como uma propriedade extra quando você tem uma raiz aqui, mas você não precisa. Por quê? Porque você sabe transformar raiz em expoente fracionário. Você sabe que isso aqui você tem 3 na primeira, e isso aqui é a raiz quadrada. Você tem o logaritmo de 3 elevado a 1 meio. E o que você faz? Você transforma a raiz em expoente fracionário e você pega esse expoente e tira multiplicando. Ele vem para cá, sendo 1 meio vezes o logaritmo de 3. Fechou? 1 meio. O logaritmo de 3 é dado como 0,48. Portanto, o logaritmo da raiz quadrada de 3, esse 2 aqui vai dividir o 0,48, isso é 0,24. E aqui, 25 elevado ao logaritmo de 7 na base 5. Quando a gente lembra lá das propriedades fundamentais, a gente sabe que se essa base e aquela base fossem iguais, a gente podia ficar só com aquele 7. O problema, essas bases não são iguais. Agora, o 25 é uma potência do 5. O 25 é 5 ao quadrado. Então, eu posso aqui, e eu vou pular algumas etapas, eu não vou fazer bem esmiuçado, até porque eu não tenho espaço suficiente para isso. Tá? O 25, tu sabe que é 5 ao quadrado? Então, se tu mantém base e multiplica expoente, tu vai ter 5 elevado a 2 vezes o logaritmo de 7 na base 5. A gente mantém base e multiplica expoente e chega nessa etapa. O que eu faço? Eu pego esse 2 que está multiplicando o logaritmo e jogo lá como expoente daquele 7. Eu vou fazer o raciocínio reverso. Isso aqui vai ficar, portanto, acho que cabe aqui, ó, 5 elevado ao logaritmo na base 5 de 7 ao quadrado. Portanto, 5 elevado ao logaritmo de 49 na base 5. Agora a gente lembra lá da propriedade fundamental do número 5, a última que a gente viu. Tenho 5 elevado ao logaritmo de 49 na base 5. Isso é simplesmente igual a 49. Essa era a nossa terceira propriedade operatória. Só falta a gente ver ainda a mudança de base e aí fechou por enquanto.